Sejam bem-vindas! Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre sexualidade no casamento após a traição. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua maior dificuldade? Eu sei, mulheres, que falar sobre sexualidade é sempre um tabu, né? Seja antes, seja depois da traição, mas a gente precisa estar aqui considerando que nós estamos num ambiente seguro, né, dentro daquilo que nós podemos considerar seguro, entre mulheres, né, com a xícara vazia, um momento que a gente tem de se esvaziar, de falar das nossas dificuldades, de falar das nossas dúvidas, de falar daquilo que dói, né, para que de alguma forma, dentro de todo o conhecimento do método da jornada lógica dos relacionamentos, eu possa vir aqui e conseguir te dar uma luz, conseguir te dar um olhar que talvez você ainda não esteja conseguindo ter para superar a dor da traição, tá? Vamos falar sobre sexualidade? Como tem sido a sua sexualidade com o seu marido após a traição? Qual tem sido o seu caso? Qual tem sido a sua maior dificuldade? Não, Paula, tem mulheres, gente, que a gente tem os dois perfis, né? Nós temos aquelas mulheres que depois da traição ela se trava, né? Ela se fecha, ela não consegue, inclusive, ter intimidade sexual com esse marido após a traição, mesmo tendo perdoado, né? Mesmo achando que está restaurando o casamento. Esse é um perfil. Talvez seja o seu. Tem um outro perfil de mulher que é aquela que depois que ela descobre a traição, ela se desperta para a sexualidade. Existem alguns tipos de mente, né? Características de um tipo de mente específica, que normalmente a gente chama da mulher perfeitinha, né? Que tem um tipo de mente da mulher perfeitinha, que tem uma energia sexual já mais alta, e ela consegue, depois da traição, isso desperta nela um desejo maior. Por quê? Por causa do desafio, com medo de perder aquele marido, ela tem essa energia sexual ativada. Então, ela passa a gostar da sexualidade, dos momentos de sexualidade, mais do que ela gostava antes de descobrir a traição. Então, nós temos essas duas vertentes. E aqui nós precisamos lembrar que nós não somos uma caixinha fechada, onde isso é isso e ponto. Isso é isso e ponto. Não. Cada um de nós aqui temos as nossas histórias, né? Temos as nossas dificuldades, temos os nossos desafios. E por que eu trouxe o tema da sexualidade? Porque é um tema que eu vou falar com as minhas alunas daqui a pouquinho na nossa última aula ao vivo da T18, né? Da nossa aula ao vivo do quarto pilar, onde a gente fala sobre a sexualidade sagrada, porque sim, mulheres. Sim, muita mulher fala assim: ai, Paula, mas quem trai é por falta de sexo. Isso não é uma verdade absoluta, tá? Hoje nós estamos trazendo esse tema falando sobre sexualidade após a traição. Mas o motivo de uma traição não é, nem nunca foi, não é algo que seja 100% somente por causa de sexo. Não é. E as minhas alunas dentro da turma T18 sabem disso já, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês? Que quando a gente fala assim, Paulo, olha só, eu tenho dificuldade na sexualidade. Eu sei que um dos meus grandes buracos dentro do meu casamento foi a falta da libido. Foi a falta da nossa intimidade sexual. Vamos colocar essa situação hipotética aqui para esses casos, tá? Hipotética que eu estou dizendo porque eu não estou falando de ninguém específico, mas estou falando de um cenário onde as mulheres entendem que esse marido cobrou, esse marido pediu, né? E você estava, sim, de alguma forma, indisponível sexualmente para esse marido. O que é indisponível sexualmente para esse marido, Paulo? Indisponível sexualmente para esse marido é quando eu acabo me ocupando com muitas coisas o dia todo, pode ser de forma consciente ou de forma inconsciente, mas eu acabo me ocupando muito durante todo o dia, e quando chega a noite eu estou extremamente cansada, exausta. A única coisa que eu quero é um banho e dormir, tá? Por que eu falo de forma consciente e de forma inconsciente? Tem muitas mulheres que acabam tendo muitas atividades durante o dia, porque elas também estão fora do seu lugar, né? Elas estão indo para um masculino que não caberiam a elas, mas por elas estarem nessa postura, elas acabam fazendo até aquilo que não é delas. Por isso que elas não conseguem olhar de forma sagrada para essa sexualidade. Mas também existe a forma consciente. Aquela mulher que fala, eu não gosto,
Isso para mim é algo que eu preciso fazer, porque se eu não fizer, ele vai procurar outra fora de casa. É aquele momento que espera o marido dormir primeiro para depois ela ir dormir, ou ela começa a dormir primeiro para esperar o marido chegar e o marido vê que ela está dormindo e dorme também. Tá? Então, nós temos esses dois modelos, existem vários outros, né? Mas estou trazendo aqui dois modelos muito marcantes de sexualidade, tanto antes de uma traição como após uma traição. E para essas relações, quando uma traição entra, aquilo que já estava ruim, é claro que vai piorar em muitos casos. Por que eu falo isso, mulherada? Porque a única coisa, presta atenção nisso, a única coisa que separa um casal dos amigos, dos pais, né, dos outros modelos de relacionamento, é sim a sexualidade. Então, o que isso quer dizer, Paula? Isso quer dizer que a única coisa que separa as relações para dizer que isso é um casal e isso não é um casal é a nossa sexualidade. Por quê? Porque nós não temos intimidade sexual com amigos, nós mulheres casadas, tá? Não tô falando dessa perdição do mundo solteiro hoje, não. Não tô falando disso. Tô falando de uma mulher casada há mais de 10 anos, normalmente já com um filho, mais de um filho. Tem mulheres aqui que já são até avós, tá? Não tô falando dessa parafernália que estão chamando aí de modernidade, não. Não é disso que eu tô falando. Quando a gente entende isso, nós não temos intimidade sexual com amigos, nós não temos intimidade sexual com parente. A única pessoa que nós temos intimidade sexual é com o nosso marido. E nesse lugar de ter intimidade com o nosso marido, é isso que define define o que difere, né? Um casamento. E se nós não estamos dando a importância para essa sexualidade como a gente deveria dar, nós estamos sim abrindo buracos dentro dessa relação. Então, vamos recapitular aqui que uma traição entra quando existe espaço. Quando existe espaço, Paula, por várias dinâmicas que eu ensino para as minhas alunas aqui dentro da jornada lógica dos relacionamentos, que sem perceber, esses buracos, esse distanciamento vai sendo aberto. Nesses buracos, qualquer coisa aqui pode entrar, inclusive uma traição, tá? O excesso de bebida, o excesso de comida, o excesso de trabalho, o excesso de compras, né? Tudo isso pode entrar, inclusive uma doença, um luto, tudo aqui pode entrar. Mas, quando eu tenho essa consciência, eu tampo esses buracos. E quando eu volto a estar ombro a ombro com esse marido na relação, é quando eu posso blindar esse casamento de novas traições. As minhas alunas sabem que a sexualidade pertence a elas. A sexualidade não pertence a esse marido, pertence a elas. Enquanto elas não tomarem essa sexualidade para si, ela vai continuar dando para esse marido essa sexualidade mesmo sem querer, achando que fazendo isso vai manter esse marido casado sem uma traição. Isso não é verdade. Por quê, gente? Porque, olha só, tô tocando em vários assuntos aqui hoje sobre sexualidade, hein? Espero que vocês estejam aí de xícara vazia. Por quê? Porque a energia sexual, ela é sim uma energia. Entende? Ela não é só um ato físico propriamente dito. Por detrás de uma atividade sexual, existe sim uma energia. E os relacionamentos saudáveis, eles são formados de equilíbrio. Um dá, o outro recebe. Quando esse recebe, ele retribui. E esse retribui novamente. E esse retribui novamente. E assim a gente vai no caminho do mais. Quando nós não tomamos a nossa sexualidade para nós, para dentro de nós, o que é que acontece? Esse marido quer e eu vou cedendo. Não é algo que eu quero, não é algo que eu gostaria, mas eu vou cedendo. Eu vou dando mais do que eu posso doar para essa relação. Não estou pronta, não é algo que eu gosto, não é algo que eu estou disponível, mas ainda assim eu faço para satisfazer o outro. E nesse movimento também surgem os desequilíbrios. Então, um deseja demais e o outro não. Então, né, na nossa indisponibilidade sexual, esse marido deseja demais e eu, como mulher, não. Eu só vou
cedendo, eu só vou cedendo. E essa energia do ceder, esse marido na alma, ele entende. Eu escuto muitas mulheres falando assim: nossa, Paulo, meu marido fala que eu parecia um robô na cama. Por quê? Porque era tudo muito automatizado. Não era algo que era bom para os dois lados. Não era algo que satisfazia os dois lados. Era aquele momento em que aquele homem veio para cumprir uma função, você serviu para que esse homem cumprisse essa função e pronto. E acabou. Então, as minhas alunas aprendem que esse não é o caminho. Não é o caminho das relações saudáveis. Não é o caminho que te ajuda a superar a dor da traição. Não é o caminho que vai fazer com que você evite uma nova traição, achando que a traição só acontece por causa de sexo. Esse é só um dos movimentos. Então, se você é essa mulher indisponível sexualmente, já sabe que por detrás desse não estar disponível, existem vários desequilíbrios, inclusive esse que é o energético, né? Esse desequilíbrio onde um quer muito e o outro não quer ou quer muito menos. E isso traz um desequilíbrio nessa balança. Faz sentido isso para vocês? Então, mulheres, quando a gente vai olhando para tudo isso, então a traição aconteceu, existia um distanciamento, esses distanciamentos vão sendo dados por desequilíbrios, que podem ser vários, que eu ensino para as minhas alunas aqui dentro, elas vão vendo e vão curando esses buracos. Elas vão encontrando esses buracos e vão curando esses buracos. Então, a gente vai olhando para esses buracos e vai curando esses buracos. E quando a gente fala sobre buracos da traição, a gente vai olhando para feridas muito antigas em nós, né? Que a gente já está alimentando com a gente há muito tempo e muitas delas a gente até achava que já tinha esquecido e não esqueceu coisa nenhuma, tá? Um desses buracos pode ser sim a nossa indisponibilidade sexual. Enquanto a gente não olha para isso, porque, ó, lembre-se do que eu tô falando, não adianta eu ceder a minha sexualidade, não adianta eu fazer por fazer para agradar esse marido, achando que ele não vai me trair de novo, porque isso não é verdade. Dói dizer isso, mulher, dói dizer isso. Mas sabe por que eu me sinto na obrigação de falar isso para você? Porque eu sei que tem muita mulher aqui que está me ouvindo agora, que está cedendo na sexualidade, achando que isso vai prender o seu marido. E não vai. Tem mulheres que vão para esse momento de intimidade e dói na alma, porque não era isso que elas queriam fazer. E isso traz dores, traumas profundos para nós mulheres, para o nosso feminino, para o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso útero é também um guardador de memórias. Então, se você está fazendo isso no seu casamento hoje e acha que é isso que vai fazer com que seu marido fique, pare agora. Busque ajuda, porque esse não é o caminho. Então, numa sociedade como a nossa, né, que sempre procura somente buscar a solução depois que já não tem mais solução, muitas vezes aonde é muito difícil, gente. É assim, ó, o que eu quero dizer? As minhas alunas falam assim, Paulo, depois que elas passam pela jornada, todo o conteúdo da jornada deveria ser dado às mulheres lá quando elas são meninas, quando elas ainda estão namorando. Por quê? Porque muita coisa poderia ter sido diferente na vida delas. Mas, quando eu falo sobre tudo isso que eu falo, ninguém busca esse autoconhecimento pelo amor. Nós sempre deixamos para buscar o conhecimento quando nós estamos em aflição, quando nós estamos na dor, tá? Então, mulher, eu tô te falando isso porque se você continuar nesse lugar de somente ceder, 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 você vai murchar. Por quê? Porque você está agredindo o seu corpo, você está agredindo o seu feminino, você está agredindo a sua alma, fazendo algo do qual você não gostaria de fazer. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto da sexualidade é por que eu não gosto de fazer? E isso a gente trabalha aqui dentro da jornada. Por quê? Da onde tudo isso começou? Porque quando a gente vai puxando as indisponibilidades sexuais, muitas vezes a gente observa. A minha mãe sofreu muito com meu pai. A minha mãe também não gostava de ter intimidade sexual com meu pai. Sempre dizia que doía, que isso, que aquilo. Nunca foi passado
de mãe para filhas, né, de avós para filhas e tudo mais, uma visão da sexualidade sagrada como a gente aprende. Sempre foi algo muito sofrido, né? Uma mulher que, por exemplo, viu os pais tendo uma relação sexual ainda na infância, uma mulher que passou por algum tipo de abuso sexual na infância, uma mulher que teve na sua vida relacionamentos com abusadores. Então, tudo isso, gente, tudo isso são traumas profundos que colocam uma mulher como indisponível sexual. Então, ela não é indisponível sexualmente, ela está indisponível sexualmente enquanto ela não encontra esse caminho, tá? Faz sentido isso para vocês? Do que eu tô dizendo? Porque se a gente não faz essa cura no nosso corpo, na nossa sexualidade, depois que uma traição entra, tudo piora. Tudo piora ainda mais, porque aquilo que eu já não gostava de fazer, depois que uma traição entrou na minha vida, eu começo a lembrar, eu começo a pensar, eu começo a ter nojo, eu começo a fazer vários movimentos, né, que são negativos para não ter uma intimidade sexual com esse marido. Mas se a intimidade sexual é o que faz com que nós continuamos sendo um casal e você decidiu perdoar esse marido, mesmo que tenha sido da boca para fora, como é que faz? Como é que faz depois, né? Então, assim, esse marido se arrependeu, esse marido pediu perdão, eu perdoei esse marido, ele disse que quer ficar com a família, ele disse que quer restaurar o casamento, beleza. Mas e agora? Agora, eu não consigo olhar para esse marido, eu não consigo falar com esse marido, eu não consigo deixar esse marido me tocar para me dar um abraço, para me dar um beijo. Quem dirá ter uma intimidade sexual com ele? Então, aonde vocês acham que esse casamento vai parar? Aonde vocês acham que esse casamento vai chegar? Forte tudo isso, né? A Adriana falou assim, ó, é muito complicado. Só é complicado, Adriana, aquilo que a gente ainda não conhece. Aquilo que a gente não sabe ainda. Então, por exemplo, se eu falar para você assim, é complicado escovar o dente? Talvez para uma criancinha de 1 aninho, né? Vai ser muito complicado, porque é a primeira vez que ela está fazendo. Mas para nós que já temos mais de 30, 40, 50 anos, escovar o dente não é algo complicado. Então, só é complicado aquilo que eu não conheço. Só é complicado aquilo que eu ainda não sei fazer. Então, o marido diz arrependido, mas indeciso para voltar para casa, caladão. Isso é normal? Ó, presta atenção. Quando existe confusão desse marido entre ficar no casamento ou sair do casamento, é porque, e isso eu explico para as minhas alunas logo no pilar 1, tá? Quando a gente fala sobre as necessidades. Parte das necessidades dele, talvez como marido, talvez como homem de família, talvez como pai, né? Talvez como provedor dessa família, está sendo preenchido dentro desse casamento. E talvez uma outra parte dele, de outras necessidades que ele também tem, como, por exemplo, a variedade, como, por exemplo, o desejo, como, por exemplo, a significância, está sendo preenchido nessa aventura que ele teve, tá? Só que qual é a questão aqui? Por quê? Porque todo homem que não tem por detrás uma mulher sábia que já diga isso para ele, vai fazer com que esse marido quebre a cara também. Que é o quê? Marido, se você for, você pode ir. Só que vai chegar um momento que toda essa aventura, né, vai se tornar rotina. E tudo aquilo que você não queria aqui vai acabar tendo lá. Por quê? Porque tudo se repete. Aonde existem os buracos, quando a gente não olha a causa raiz dessa traição, tudo se repete, a gente só troca a pecinha, né? O João pelo José, mas tudo se repete. Então, quando eu tenho esse conhecimento de entender, opa, peraí, a Paula falou na jornada que o meu marido está indeciso porque parte das necessidades dele, ele é atendido dentro do casamento e outras necessidades que são importantes para ele e que talvez eu ainda não saiba quais são, né? Que aqui dentro da jornada você descobre, estão sendo atendidas lá fora. Então, qual é a solução saudável para o marido que está nesse lugar? Quando uma mulher supera a dor da traição e ela é uma mulher sábia de querer ter um novo casamento agora, blindado, né, dessas traições, ela consegue ter o conhecimento de quais são as necessidades que estão sendo preenchidas lá fora
que seriam preenchidas através de uma traição, de uma forma não saudável, e consigo trazer para dentro da relação, satisfazer essas necessidades dentro daquilo que eu me disponho a fazer, mas antes eu não sabia. Porque, gente, muitas vezes, muitas e muitas vezes que eu vejo com as minhas alunas, essas necessidades que muitas vezes esse marido vai buscar atender lá fora, poderiam sim ser atendidas dentro de casa. E não é só o sexo, pode ser a atenção, pode ser o ouvir, pode ser o ser parceira, pode ser o ser mais feminina, sei lá, tantas e tantas coisas, porque cada um tem a sua própria história. Mas eram coisas tão simples, e as minhas alunas falam para mim, nossa, se eu soubesse que era só isso, era só ter feito diferente uma coisa, que pronto, tudo estaria diferente na minha relação agora, tá? Então, ó, quando a gente se dispõe a aprender para ser essa mulher sábia que constrói um lar e não que o destrói. Quando a gente vai para esse lugar, a gente consegue, inclusive, ajudar esse marido que está perdido. Perdido numa ilusão, achando que essa traição vai vingar, tá? Toda vez que ele me toca, sinto que ele está tocando nas outras do mesmo jeito. E a nossa mente vai piorar cada vez mais, tá? Vai piorar cada vez mais. Por quê? Uma parte é real. Houve uma intimidade sexual com alguém. Fato. O que a nossa mente cria é, será que ele fez isso? Será que ele fez aquilo? Será que ele falou isso? Então, se a gente não tiver no controle da nossa mente, a gente se perde. Você acredita que o meu é atenção, tipo elogio? Acredito. Acredito, vejo muito casos assim. Repara um cabelo cortado, essas coisas assim. E muitas vezes, para a gente não ter o conhecimento e não reconhecer a necessidade do outro, que muitas vezes é uma coisa simples, como, por exemplo, um elogio, que não me dói, que não me cai uma perna dizer a ele quando isso é realmente verdadeiro, mas simplesmente porque isso não estava no meu foco de atenção, faz toda a diferença. Por quê, gente? Porque é muito bom quando nós estamos ao lado de uma outra pessoa que nos aceita, que se sente bem na nossa companhia, onde a gente pode ser exatamente como a gente é, tá? Por que quero saber tudo sobre amante? Porque você está querendo olhar para o problema e não para a solução. Porque a minha instrução aqui é de primeira mão. Parem de ficar buscando detalhes dessa traição. Quanto mais eu quero saber, mais demora o meu processo de cura. Por quê? Porque isso machuca a alma. Fique com o fato de que a traição é um fato e nada vai mudar na sua vida. Tudo que vem depois vem do nosso ego, da nossa curiosidade. E a curiosidade não ajuda a superar a dor da traição, tá? Quando eu falo para vocês, eu não estou falando para vocês de um lugar de professora. Eu não estou falando para vocês de um lugar de estudiosa, que eu sei que eu sou. Eu estou falando para vocês de um lugar de uma pessoa, de uma mulher que não só precisou estudar para superar a dor da traição, porque viveu isso na própria pele. Então, só quem vive, só quem passa por essa dor, sabe exatamente o que é o antes, o durante e o depois dessa dor, tá? E é isso que eu ensino para as minhas alunas. Queridas, espero que tenha sido bom para vocês essa aula, que tenha virado aí algumas chaves para vocês. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, um excelente final de semana. Ó, beijo para vocês, fiquem com Deus.